bom dia. Abra sua Bíblia. Velho Testamento, Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Velho Testamento, livro de Jonas, capítulo 1. Considere o sermão desta manhã como se fosse um devocional que nós faremos juntos. Então, deixa eu explicar mais ou menos o que aconteceu com Jonas, antes de a gente fazer a leitura individual. Então, Nínive era a cidade capital do Império Assírio. O Império Assírio teve seu auge no século VIII ou VII, antes do nascimento de Cristo. E era uma cidade muito idólatra, E um dia Deus chamou um profeta chamado Jonas e ordenou que ele fosse à cidade de Nínive para pregar a palavra de Deus. Só que o profeta Jonas não obedece a ordem de Deus e, em vez de ir para Nínive, que fica mais para o lado oriental, ele foge para a Espanha, que é mais para o lado ocidental. E ele entra num barco e ocorre uma tempestade e ele é considerado como culpado dessa tempestade e é jogado ao mar. Então essa é mais ou menos a história, a primeira parte do que aconteceu com o profeta Jonas. Agora eu vou fazer 3 perguntas antes de cada um de vocês ler o capítulo 1. A primeira pergunta é a seguinte: quem é que provocou esta tempestade? Então, ao ler o primeiro capítulo, você terá de me responder quem é que provocou esta tempestade. A segunda pergunta é: o que é que os homens fizeram com as cargas que eles estavam levando no navio? Repito, o que é que os homens, os marinheiros, os tripulantes, fizeram com as cargas que eles estavam levando no navio? E a terceira e última pergunta: quando Jonas foi lançado ao mar, o que aconteceu com ele? Então, por favor, faça a leitura silenciosa e procure responder essas 3 perguntas. Quem provocou a tempestade? O que fizeram com as cargas do navio? E o que aconteceu com Jonas quando ele foi lançado ao mar? Pronto? Vamos tentar responder a primeira pergunta. Quem é que provocou essa tempestade? O Senhor. Versículo 4. Diz assim, versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade. Então, o autor da tempestade do capítulo 1, Jonas, é o próprio Senhor. E por que ele provocou essa tempestade? Porque Jonas pecou. Porque Jonas desobedeceu a ordem de Deus. No versículo 12, por favor, a gente vê que Jonas percebeu que ele era a causa dessa tempestade. Pois eu sei, Jonas falando, pois eu sei que é por minha causa, que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Então essa tempestade provocada por Deus, na verdade, era uma punição contra o pecado de desobediência que Jonas tinha cometido. Isso mostra claramente que aflições e tribulações e sofrimentos em nossas vidas, às vezes são causados por nosso Deus Senhor, por causa do pecado que você e eu cometemos. Agora, nem todas as tempestades são provocadas por Deus como medida punitiva contra o pecado que nós cometemos. Mas há casos em que realmente Deus fica irado e por algum motivo Ele manda a tempestade. Ele provoca aflições, sofrimentos e dificuldades em nossas vidas quando nós cometemos pecado contra Ele. Hoje nós queremos compartilhar por que da tempestade de Deus quando nós pecamos. Será que punição é a única razão
punição, será que é o único propósito de Deus? De provocar tempestade em nossas vidas? Antes de lidar com isso, propriamente dita, essa tempestade, eu quero também ressaltar que nem todas as tempestades, nem todas as tribulações, nem todas as aflições que acontecem em nossas vidas, são provocadas por Deus. Em outras palavras, existem outros tipos de tempestade em nossas vidas. Por exemplo, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 descreve um tipo de tempestade que é pouco diferente dessa que nós vemos no capítulo 1, Jonas. Quando Jesus e seus discípulos estavam num barco, atravessando o mar, provavelmente o mar da Galileia, e de repente, a Bíblia diz, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Os discípulos ficaram apavorados, com medo. E Jesus, tranquilamente, estava dormindo. Então, eles já foram acordar Jesus. Jesus, olha a tempestade, estamos correndo risco de vida. E Jesus se levantou, a Bíblia diz, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Quem que provocou essa tempestade? A Bíblia não fala explicitamente. No capítulo 1, Jonas, sim. Declara claramente, explicitamente, que foi o Senhor quem provocou a tempestade. Mas nessa passagem, Mateus 8, a Bíblia não fala quem foi o autor dessa tempestade. Será que essa tempestade foi provocada porque Jesus e os discípulos pecaram? Provavelmente não. Será que Deus deixou que essa tempestade, como um fenômeno natural, acontecesse para mostrar a divindade, o poder do Senhor Jesus Cristo, porque Ele acalmou os ventos e o mar? Ou será que essa tempestade foi provocada por um inimigo? A Bíblia não fala. Existe outro tipo de tempestade, também descrita no Novo Testamento, Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, vocês conhecem a história do apóstolo Paulo sendo deportado, sendo levado junto com outros criminosos para Roma. Houve uma tempestade violenta no mar Mediterrâneo, o que impediu que o navio continuasse a sua viagem. O navio foi parar numa ilha chamada Malta, e por 3 meses eles ficaram lá. E foi nessa ilha que o apóstolo Paulo foi até picado por uma cobra venenosa, e ele não morreu. Agora, se vocês forem olhar Atos 27, o capítulo não fala a respeito do autor dessa tempestade. Quem é que provocou essa tempestade? Foi Deus? Foi um fenômeno natural? Aconteceu porque tinha que acontecer? Ou será que foi o inimigo? Afinal de contas, tempestade, cobra venenosa, tentaram impedir a ida do apóstolo Paulo a Roma, porque a vontade do Senhor era que ele fosse a Roma e proclamasse o Evangelho. Então, existem outros tipos de tempestade. O que isso tem a ver com a gente? Quando há alguma dificuldade, alguma aflição, algum sofrimento, alguma desgraça acontecer na sua vida, você não precisa necessariamente concluir que eu pequei, portanto Deus está me castigando. Não. Mas, hoje, nós vamos estudar uma tempestade que Deus provocou, porque você pecou. E nós vamos estudar a respeito disso. Qual é a razão disso? Qual é o proveito desse tipo de tempestade que Deus provoca em nós? Em primeiro lugar, a tempestade acorda você. Você está espiritualmente dormindo. E a tempestade desperta você. E o que aconteceu? Versículo 5, a última parte do capítulo 1, Jonas, diz claramente que Jonas estava no porão do navio, dormindo profundamente. Jonas estava dormindo profundamente. Uma metáfora para mostrar que Jonas
em desobediência a Deus, estava espiritualmente dormindo. E a tempestade o acordou, o despertou, direta ou indiretamente. Foram os marinheiros que foram lá acordá-lo. Quando tudo está indo bem, a tendência nossa é realmente dormir. Agora, quando você está faminto, você consegue dormir? Tem que comer alguma coisa. Quando você está sedento, você consegue dormir? Não, você precisa tomar alguma coisa. Mas quando você está tranquilo, com barriga cheia, com dinheiro no bolso, acha que tudo está perfeito, aí que você começa a dormir espiritualmente. Mas quando a tempestade de Deus vem, essa tempestade chacoalha você, bate em você, acorda você. Foi o que aconteceu. No livro do profeta Amós também, o Deus é descrito como o autor dos desastres, autor de fenômenos naturais, como terremotos, como tempestades, até como um fenômeno tipo tsunami. Que há uma passagem, Amós capítulo 5, 8, que diz assim: o Senhor chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. Como se fosse tsunami. Por que ele faz isso? Ele faz isso para que o seu povo que pecou volte a ele novamente. A tempestade acorda você, desperta você, porque a tempestade traz você de volta a Deus. A tempestade faz com que você perceba que você é pecador. A tempestade faz com que você se considere pecador diante de Deus. Mas não somente isso, também mostra que você é filho de Deus, também mostra que você é uma pessoa salva, também mostra que você está com Deus. Por isso, no versículo 12, repetindo, Jonas percebeu isso. Eu sei que por minha causa que esta tempestade aconteceu. Ele tomou conhecimento do seu próprio pecado. Ele percebeu que essa tempestade que Deus provocou era justamente contra o pecado que ele tinha cometido. E nós conhecemos a história de Jonas. Ele estava fugindo da presença de Deus, mas a tempestade impediu a fuga dele e fez com que ele retornasse ao porto de Jope e seguir a direção à cidade de Nínive, onde então ele cumpre a ordem de Deus. Irmãos, portanto, quando alguma aflição, algum sofrimento, alguma tribulação acontecer na sua vida, porque você pecou e você tem discernimento espiritual o suficiente para perceber que essa tempestade foi provocada por Deus por causa de um pecado específico que você cometeu, você lembre dessa passagem. É para você acordar, é para você confessar seu pecado, é para você autoexaminar novamente quem você realmente é diante de Deus, no relacionamento com Ele. Eu percebi que a sonolência espiritual tem vários graus, né? Vários graus. Tem uns que ficam pestanejando, fechando, abrindo os olhos, pestanejando. Tem uns que ficam cochilando, direto. Tem uns que roncando. Caiu em um sono profundo, que nem Jonas. E a atitude com que irmãos também participam do culto, às vezes descreve o estado emocional e o estado espiritual de cada um. Domingo passado nós tivemos uma reunião com os diáconos e irmão Dong. Cadê o irmão Dong, por favor? Não está aqui? Irmão Dong está aí. Irmão Dong é o irmão que serve café lá embaixo, né? E ele me contou uma história muito engraçada. Tem alguns entre nós que antes de subirem ao templo principal para participarem do culto, pedem um café bem reforçado para não dormir durante o culto. Então eu vou chamar esse café de café bento.
Assim como existe água benta, esse é o café bento, bem reforçado, o irmão tem que cobrar o dobro do preço normal. Tem efeito anti-sermão sonolento. A tempestade que Deus provoca em nossas vidas, porque nos pecamos, também tem esse efeito anti-sonolência espiritual. Então, quando a tempestade de Deus começa a incomodar você, fique sabendo, Deus quer que eu me olhe, Deus quer que eu autoexamine, Deus quer que eu confesse o pecado, Deus quer que eu volte a Ele novamente. A segunda pergunta qual foi? O que os homens fizeram com as cargas? Cadê a resposta? Versículo 5, dá uma olhadinha, versículo 5, a segunda parte. E eles atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Eles atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. O que eles atiraram? Cargas. E o que são essas cargas? O que foram essas cargas? Provavelmente foram as mercadorias, né? Porque eram fenícios. Os comerciantes que navegavam pelo mar Mediterrâneo, levando mercadorias de um lugar para outro, daquele lugar para cá, né? Então eles estavam levando um monte de mercadorias naquele navio. E quando a tempestade, a violenta, quase afundou o navio, o que eles fizeram? Eles jogaram as cargas ao mar. Irmãos, quando a tempestade de Deus vem, é hora de você restabelecer suas prioridades. Mercadorias são importantes, representam a vida, sangue deles. Mas diante da morte, o que eram essas cargas? O que é ouro e prata no meio de um deserto? Essas coisas que vocês pensam que são indispensáveis à sua vida, aquela roupa que você comprou já faz anos, roupa cara, mas que não serve mais para você. Orgulho, status social que você conquistou, que você dá tanto valor, as credenciais deste mundo. Diante da questão vida ou morte, tudo isso passa a ser secundário, não é mais primário. Quando a tempestade vem, Deus está querendo dizer para você, o que é mais importante? Eles atiraram as cargas, na verdade, eles atiraram não mercadorias, eles atiraram lixo. O que é lixo? Como é que você define lixo? Lixo é aquilo que não presta mais, não tem mais utilidade. Você joga lixo porque não serve mais para você. Ouro, prata, é lixo? É, na medida em que ele não serve mais para você, não é mais o mais importante, o indispensável, ele se torna lixo. Um baú cheio de ouro e prata, que adianta no meio do deserto, como eu falei? Vira lixo, é sobrecarga, vai deixar você mais cansado, com mais sede. Uma garrafa de água vale muito mais, vale sua vida, do que um baú cheio de ouro e prata. Você guarda tanto ouro e prata em casa, tantas coisas que você só vai acumulando em casa, vai juntando, porque não quer compartilhar com ninguém. Lixo, quando é preservado em casa, é prejudicial à saúde. Eles jogaram as cargas, as mercadorias, eles jogaram lixo no mar. Quando Deus provoca a tempestade na sua vida, portanto, é para você repensar, é para você voltar à estaca zero. E quais são as minhas prioridades? O que é mais importante para mim? É quando há dificuldade, é que você vai perceber que o mais importante é a vida, mais importante é seu marido, mais importante é a sua esposa, mais importante é a sua família, mais importante é Deus, nosso Salvador e Senhor, mais importante é você estar nele, mais importante é Ele estar com você. Um avião da Malásia sumiu, ainda não conseguimos localizar. Ora, imagina você estar lá dentro, é uma verdadeira tempestade. Imagina você estar lá dentro, o que você teria feito? Talvez você, sei lá,
teria feito uma boa compra, né? Comprou muita coisa lá fora. Computador, celular, roupa chique, uma mala que custa 4 ou 5 mil dólares, relógio que custa 20, 30 mil dólares, óculos que custa mais que 1.000 dólares, uma mala cheia de artigos luxuosos. Mas o que tudo isso adianta diante de um avião em queda? É tudo lixo. Se eu estivesse lá dentro como pastor, o que eu teria feito? O que eu teria feito? Eu teria orado a Deus, assim como também teria feito a mesma coisa. E a primeira frase da minha oração seria: Deus me perdoe. Deus perdoe os pecados que eu cometi contra o Senhor. Que me receba. Eu teria feito a mesma oração que aquele criminoso fez, aquele que morreu ao lado do Jesus crucificado. Eu teria feito a mesma coisa, que me perdoe. E se a minha esposa estivesse ao meu lado, eu teria segurado na mão dela, e talvez também tivesse pedido perdão a ela, ou simplesmente eu diria a ela: querida, chegou a hora, chegou a hora. Chegou a hora de nós entrarmos no paraíso. E eu teria ligado o meu celular, e ela também. Claro que o sinal não teria pego, mas eu teria gravado uma mensagem para os meus filhos, dizendo o quanto eu amei. Quando a tempestade de Deus vem, eu sei que você sofre com isso, aflições não deixam você dormir, mas nosso Deus tem esse objetivo. É hora de você restabelecer as prioridades. É hora de você jogar cargas que tanto sobrecarregam seus ombros. A terceira pergunta, qual era? Quando ele foi jogado, Jonas foi jogado ao mar, o que aconteceu? O último versículo nos dá essa resposta. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então, quando Jonas foi lançado ao mar, ele foi engolido por um grande peixe. A nossa versão diz que o Senhor fez com que o grande peixe o engolisse. Em outras versões, está assim registrado: o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas. O Senhor providenciou um grande peixe para engolir Jonas. Aí é que está o paradoxo. Ele está punindo Jonas e ao mesmo tempo ele está mandando um grande peixe aos olhos humanos, aos olhos dos marinheiros que estavam lá fora, dentro do navio, que inclusive jogaram Jonas ao mar. A presença desses grandes peixes era mais uma morte para Jonas, não é? Deixado à deriva no mar, ele morreria. Mas para ter certeza que ele iria morrer, Deus enviou um grande peixe para engolir, para comer. Não sei se esse grande peixe era baleia ou um tubarão gigante, não sei. Quer dizer, Jonas morreu 2 vezes. Mas, na verdade, o grande peixe não era mais uma morte, mas era um meio de salvação do homem. Isso não é engraçado, irmão? Deus está punindo Jonas porque ele pecou, mas ao mesmo tempo ele manda salvação. Eis aqui o grande segredo, a grande esperança da tempestade que Deus provoca em nossas vidas. Você vai experimentar o milagre de Deus. Pode crer. Quando Deus provoca a tempestade porque você pecou, desde que você confesse seu pecado, volte a Ele, você vai experimentar um grande milagre de Deus. Porque Jonas passou 3 dias e 3 noites
dentro de um grande peixe. E eu pergunto para você, será que um homem consegue viver 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe? Alguns disseram que há casos em que o homem conseguiu. Portanto, o que aconteceu com Jonas não é milagre. Pode acontecer. Agora, aqui eu preciso fazer uma pequena ressalva. A expressão 3 dias e 3 noites era uma expressão muito usada na antiguidade para designar um período de tempo longo o suficiente para um ser humano morrer definitivamente. Então, quando você quis dizer que aquele cara morreu, ele costumava dizer, ele ficou no coração da terra por 3 dias e 3 noites. Quando Jesus também disse que ele ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, ele quis dizer, eu vou morrer definitivamente. É a morte, não uma situação fictícia, inventa, não, que ele iria morrer mesmo fisicamente. O pessoal da antiguidade pensava que a alma de um ser vivente leva 3 dias e 3 noites para chegar até outro mundo além da morte. Então, expressão 3 dias, 3 noites significa morte mesma. Mas se você não está convencido disso, você tem que atentar ao fato de que o próprio Jesus considerou, ele aprovou, que a presença do Jonas no interior de grande peixe por 3 dias, 3 noites era um milagre de Deus. Onde está escrito isso? É Novo Testamento. Quando o povo começou a pedir, eu vou ler, Lucas capítulo 11, ou Mateus capítulo 12. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Então Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O próprio Jesus Cristo considerou a presença do Jonas no interior do grande peixe por 3 dias e 3 noites como um milagre de Deus. Portanto, isso foi milagre. Em outras palavras, houve intervenção divina. Irmãos, você pecou. E você, segundo o seu discernimento espiritual, percebeu que Deus está trazendo nuvens escuras, raios e trovões, ondas gigantes, dificuldades, aflições, até doenças, desastres, perder emprego, fechou a loja. E você sabe, talvez eu não saiba, mas você sabe muito bem que isso está acontecendo porque você pecou. E Deus está mandando essa tempestade. Então, lembra-se dessas 3 verdades. Quando a tempestade de Deus vem, é para você acordar. Está na hora de você se despertar. Está na hora de você confessar seu pecado e voltar a Deus. É hora de você restabelecer suas prioridades. Preservar o que é mais importante e jogar fora, como lixo, as coisas que tanto prendem você ao materialismo. E terceiro, pode esperar que a milagre de Deus vem. Ele mostra a sua misericórdia. Ele mostra que Ele está com você. Você vai experimentar o Emanuel, Deus conosco, na sua vida. Para finalizar, na vida diária, na prática, nem sempre é fácil para você distinguir esta tempestade que está acontecendo na sua vida, vem de Deus por causa do seu pecado, ou é uma tempestade por outros motivos. É difícil você fazer essa distinção, às vezes. Portanto, não perca tempo em tentar distinguir essa tempestade, uma punição de Deus,
É uma tempestade para mostrar alguma coisa que Deus está querendo mostrar para mim? Ou vem do inimigo? Em vez de ficar querendo fazer distinção, apegue-se à única verdade. Não importa quem que provocou a tempestade na sua vida. Importante que quem pode controlar essa tempestade é Deus. Somente Deus tem capacidade para acalmar qualquer tipo de tempestade em sua vida. Assim como Jesus se levantou e acalmou a tempestade e trouxe a bonança. Então apegue-se a essa verdade. Somente Deus tem capacidade para acalmar qualquer tipo de tempestade em sua vida. Portanto, irmão, por favor, permaneça em Cristo. Pode dormir se quiser. Traz um colchão se quiser. Pode cochilar, roncar à vontade. Mas cochile e ronque em Cristo Jesus. Não fique longe da igreja. Não fique longe da comunidade de fé. Sempre procure manter aquele vínculo com Deus. Não solta aquela corda que mantém você ligado a Deus. Você está passando por alguma tempestade? Então, que esta palavra sirva de lição e esperança para você. Curve a sua cabeça. Eu convido a equipe de louvor aqui na frente. E antes de nós cantarmos, eu gostaria que cada um fizesse uma oração individual, né? Pensando na palavra de hoje, nos próximos 30 segundos. E nós vamos terminar a oração com o louvor da equipe.